parece que não sei, né? E aí, o que acontece? Eu tinha um conhecido, muito doido, eu conheci ele ainda como ateu. E a gente trocou uma ideia, a gente conversou e tal. Aí um belo dia, o cara é europeu, né? Morando lá, num país muito bem centrado e tal. Aí um dia eu recebo uma mensagem do cara e falou: eu preciso falar com você. Aconteceu comigo. Eu falei: como assim? Aí ele falou: olha, eu estava dirigindo na estrada, eu estava ouvindo uma música cristã que de repente eu comecei a chorar, pensando na minha vida. Meu, o cara é um engenheiro europeu, altamente bem sucedido, poliglota, cara assim de ponta, e eu não sei o que aconteceu comigo. Aí eu recebi e chorei aqui. Ele falou: então, eu gostaria de ser batizado, a gente pode combinar? Eu falei: cara, claro. Percebe? Então essas coisas eu queria arrumar uma explicação científica, eu estou aguardando. Eu imagino. Vamos lá. Luiz, e se a gente for pensar a forma como a Bíblia se torna a Bíblia moderna, como a gente conhece. Quando a gente fala de Bíblia, é o conjunto de livros que foram escolhidos para estar ali, né? Eu suponho, vou chutar que tu já teve algum tipo de contato com evangelhos apócrifos, por exemplo. Claro, oxe. Pois é. Esses evangelhos, bom, se é que dá para chamar assim, mas esses textos, eles contam alguns outros, contariam um lado B de algumas histórias que estão na Bíblia, com alguns outros personagens, às vezes, né? Até... eu ia dizer fantástico, entre aspas fantásticos, como por exemplo Lilith, né? Sim, sim. Duas coisas então. A maneira como a Bíblia foi montada, a escolha dos livros que vieram a compor a Bíblia, na tua opinião, foi uma boa escolha? Assim, temos uma Bíblia como... Deveria ser. Porque é meio complicado, porque meio que a gente está falando do que seria a palavra de Deus, né? Sim, sim. Então suponho que... De boa, pode perguntar, do jeito que você quiser, tá de boa. E os apócrifos, eles podem ser considerados textos sérios ou não? Então vamos lá. Primeiro, assim, são duas coisas assim um pouquinho diferentes, né? Você tem no Antigo Testamento que vão surgir essas conversas sobre Lilith e outros textos. Então, o Antigo Testamento, que tem o mesmo cânon no contexto judaico e no contexto protestante, evangélico, são os 39 livros que nós temos. E assim, não tem praticamente nada muito antigo de que de fato você diga: olha, esse negócio devia estar aí, não está. Porque o que trouxe muita revelação sobre o Antigo Testamento foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, onde quase todo o texto daquilo que é chamado de Bíblia Hebraica, o Tanakh, né, que na verdade é essa aqui, né, que está aqui para a gente ver. Esse aqui é o nosso Velho Testamento no texto original, quase todo em hebraico, alguns poucos capítulos em aramaico. O que tem de controvérsia nessa história é os chamados livros que aparecem na Bíblia Católica, que são chamados livros deuterocanônicos, que é a 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque e Sabedoria. Esses livros não são livros problemáticos ou ruins. Eles são livros da tradição judaica, escritos em grego, no período, digamos assim, em que a região foi helenizada, e principalmente aí em torno do 3º e 2º século, livros da época dos Macabeus, ou dos Asmoneus, como é chamado. Só que é o seguinte, esses livros são judaicos, e os próprios judeus não os reconhecem como livros canônicos. Por isso que a tradição judaica e a tradição evangélica diz: olha, os livros são interessantes, são bons, mas não estão na mesma referência dos outros livros. E já no 1º século, a maioria dos judeus, né, menciona o Antigo Testamento como nós o conhecemos. O próprio Jesus, em Lucas 24, quando ele vai falar que tinha que se cumprir tudo que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Isso é uma maneira de dizer Torá, Neviim e Ketuvim, que é as 3 partes da Bíblia hebraica. Então isso é mais ou menos um consenso. Pouca coisa surge aí. Existem outras tradições de comentário. O desenvolvimento das coisas sobre Lilith é uma coisa posterior. No Novo Testamento, aí a gente tem uma questão que chama a atenção. Por quê? Tem o Evangelho de Tomé, tem as histórias lá de Maria Madalena, tem não sei mais o quê. Qual é a questão? O Novo Testamento é elaborado, né,
numa época muito próxima dos acontecimentos. Então, tudo que acontece com Jesus ali vai até o ano 30. Quando você tem já por volta da década de 40, já tem texto surgindo. E evangelho, nos anos 50, já vai surgir o evangelho de Marcos e os outros, Lucas, Mateus, nos anos 60 e João só mais tarde, que vai ser na década de 80. Né? E aí João escreveu Apocalipse nessa época também? Sim, depois do evangelho, já chegando nos anos 90. E aí o que acontece nesse cenário do que a gente vai encontrar aí? Esses documentos, existem mais de 5.500 manuscritos do Novo Testamento. Alguns, inclusive, você tem um papiro que foi encontrado no Egito, e ele é o papiro Rylands, como é chamado, e que está hoje em Manchester, na Inglaterra. Ele é do ano 130, um pedaço de João 18. É muito próximo do texto original. E como você tem muitos manuscritos, os estudiosos, aí não rola a questão de religião. É uma questão técnica de crítica textual. Tá. O principal material técnico é editado por 2 especialistas de uma comissão maior, que é chamado o Novo Testamento Nestle Aland, Eberhard Nestle e Kurt Aland, publicado pela Deutsche Bibelgesellschaft, Sociedade Bíblica Alemã, numa sintonia com a Sociedade Bíblica, Sociedades Bíblicas Unidas. O que o pessoal faz? Faz um trabalho de comparação com todos os textos, trazem o que a gente chama de uma recensão, aquilo mais próximo possível do texto original, com uma série de notas dizendo, olha, esses manuscritos, assim. Todos esses materiais apócrifos são muito posteriores. É coisa que só surgiu no 2º século, no 3º século. E, por exemplo, boa parte desse material que entra na mídia popular, ele é um material produzido por gnósticos, que já é uma galera que já tem uma ideologia, já tem um próprio pensamento, e escreve aquilo que escreve já em função de um outro contexto, de uma outra época. Então não dá para... A gente tem algumas coisas que a gente podia discutir. Por exemplo, a Epístola de Clemente de Roma, que aparece no finalzinho do 1º século e começo do 2º século. Perto de Apocalipse. É perto de Apocalipse. Tá. Isso sim, isso não. Por exemplo, alguns livros na Bíblia eles foram questionados. Inclusive, tecnicamente, eles chamam de antilegômena, que é os livros questionados. Por exemplo, o livro de Esther no Antigo Testamento é um livro muito doido, porque não fala o nome de Deus. E a história de uma órfã judia que mora no Império Assírio e casa com um rei divorciado que mandou a mulher embora e faz parte de um negócio desse. E aí o pessoal ficou meio assustado. Os rabinos ficaram de barba em pé lá com esse negócio. O livro Cântico dos Cânticos, que é um poema amoroso, inclusive, meio forte em muitos textos. O cara, isso aqui não está muito religioso, não. Tá bom, entendi. Entendeu? Mas, no correr dos anos, houve um consenso na comunidade da fé e os livros foram aceitos. No Novo Testamento também aconteceram isso, com o 2º Pedro, com Judas, algumas questões sobre isso, mas logo no início, sabe como é que a coisa se encaminhou? Que no 2º século teve um sujeito meio doido chamado Marcion, ou Marcião, e ele começou a dizer o seguinte, ó, tudo que tiver no texto do Novo Testamento aí, que for judaico, tem que tirar fora. O cara é meio antissemita assim. E aí o pessoal falou, não, calma aí, a gente está usando, isso aqui tem origem apostólica, e isso gerou uma controvérsia onde o pessoal foi reafirmando os textos. De modo que quando você chega no 3º século, existe um consenso que vai se fechar completamente no 4º século, especialmente num encontro que aconteceu em Cartago, e a partir daí, nunca mais os 27 livros foram questionados. Agora, claro, hoje em dia, né, para dar ibope, porque o pessoal não tem conhecimento técnico, alguém diz, olha, tem um outro evangelho que, né, esse material apócrifo e pseudepigráfico, ele tem coisa dizendo que Jesus, quando era criança, fazia passarinho de barro e jogava água, ele saía voando. Tem umas coisas muito mirabolantes assim que... Mas é